Oi gente, meu nome é Ana e bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Então, hoje eu vou estar falando sobre religião, né? Pois é. Eu gravei um vídeo um tempo atrás, alguns meses atrás, sobre religião, porém esse vídeo está em inglês. Porém aquele vídeo foi mais direcionado a sexo antes do casamento, né? Esse vídeo eu vou dar uma explicação mais do meu ponto de vista em religião, né? Bom, eu sou evangélica e eu fui evangélica desde sempre, né? Mas minha mãe, falando inglês aqui, minha mãe já frequentava a igreja quando ela estava grávida de mim, e então eu cresci na igreja. Eu participei do coral infantil e até uns 11, 12 anos de idade participava do balé da igreja, participava da escola bíblica todo domingo de manhã e sempre foi assim, né? Isso quando eu morava na minha cidade natal, que é João Pessoa. Quando eu me mudei para Salvador, eu frequentava ainda estudos bíblicos, mas era algo muito raro, que não sei explicar, mas não era algo que eu fazia no dia a dia ou semanalmente, nada disso. Começou a ser algo muito vago, né? E eu considero esse período de tempo o meu período de tempo afastada de Deus. Em nenhum momento eu deixei de acreditar nele ou de confiar. Eu tô de frente pra janela, entendeu? E eu moro num golf course, so, like, os carrinhos de golfe estão passando na frente, eles podem me ver pela janela. Enfim, eu não tinha parado de acreditar, nada disso, porém eu não frequentava a igreja, nem estava relacionada a nada da igreja. E não que estando na igreja, tipo assim, indo pra igreja, frequentando a igreja, faz de você um cristão. Jamais, né? Porém, pra mim, esse afastamento da igreja, da palavra de Deus, acabou me afastando dos mandamentos dele, etc. Então, eu vivia de acordo com o que eu achava que... Na verdade, não que eu achava que eu era certo, porque como eu nasci, cresci na igreja, eu sabia exatamente o que era errado, o que era certo, e eu escolhia fazer o que é errado, né? Porque quando a semente é plantada, não é algo que a gente pode tirar da cabeça, do coração. Então eu sabia exatamente o que estava errado e o que não estava errado. Então, mas eu vivia afastada e eu ia pra muitas festas. Mais uma vez, não tô falando que ir pra festa é errado, não é isso. Mas ia pra festas, eu não sei, mas assim, era uma coisa assim que não era eu, entendeu? Não era algo que... Não foi algo que eu cresci aprendendo, não foi nada disso. Foi um momento muito afastado, um momento em que eu escolhi não ouvir a voz de Deus e fazer simplesmente o que todo mundo tava fazendo naquela idade, né? Isso eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos, 17, por aí. Então era algo que todo mundo tava fazendo, todo mundo ia pra festa, todo mundo bebia. Então eu pensava, né? Por que não? Então, era algo que eu fazia e, honestamente, claro, eu acredito muito que influências, que não que alguém possa influenciar você a ser de tal forma, mas que a gente anda, a gente é quem a gente se arrodeia. Faz sentido, tipo assim, a gente está num certo grupo de pessoas e a gente se torna como eles, entendeu? Não é culpa de ninguém, claro, é culpa nossa mesmo, entendeu? Se eu faço a decisão de andar com pessoas que fazem esse tipo de coisa, é minha culpa, entendeu? Não é culpa de ninguém. Vamos deixar isso claro, entendeu? Não acredito que a gente deve culpar ninguém pelos nossos erros, nossos pecados, né? Então, eu tive esse tempo bem afastado de Deus e que eu fazia coisas que não eram pra ser feitas e que agia de forma que não era pra agir e falar besteiras, tipo assim,
Quando eu olho pra trás, eu penso assim, meu Deus do céu, que vergonha, ninguém parava essa menina, né? Pelo amor de Deus, o que é isso, né? Por favor, né? Então, mas a palavra ainda estava lá, claro, eu sabia que estava errado, e eu não me sentia ok nas situações, realmente, porém, foi um tempo que eu tive esse afastamento, né? Porém, apesar de eu estar fazendo tudo isso de errado e de desobedecer a Deus e decepcionar ele continuou sendo fiel. A fidelidade dele é muito grande, entendeu? E aí, o amor dele é independente do que a gente faz, entendeu? Então, tipo, apesar de eu estar fazendo todas essas coisas que não deveria, agindo dessa forma que não era pra agir, ele continuou sendo fiel e cumpriu as promessas dele na minha vida, né? Então, uma dessas promessas seria eu vir pra cá, porque eu moro nos Estados Unidos agora, e você parar pra pensar, tipo assim, não é uma coisa que acontece todo dia e é uma situação bem assim, entendeu? Era uma promessa que eu tinha recebido há muitos anos, porém, bem antes de eu chegar aqui, foi uma fase que eu estava sendo totalmente contrária à palavra de Deus e à vontade dele, e ele não me castigou por isso a ponto de não cumprir a promessa dele, entendeu? Ele continuou sendo fiel, mesmo eu não estar sendo fiel a ele continuou sendo fiel e cumpriu essas promessas da minha vida, né? Quando chegou aqui, no começo também, eu ainda... Não foi que eu cheguei aqui e voltei direto pra igreja, entendeu? Quando chegou aqui, no começo, assim, eu ainda tava um pouco meia afastada. Tinha acabado de começar a high school e todo mundo é americano, todo mundo fala inglês e eu de outro canto, né? Se as pessoas agem assim, talvez eu deveria agir assim, etc, etc, né? Mesma coisa que aconteceu quando eu me mudei pra Salvador, né? Claro que foi um período de muitas mudanças e isso causa confusão na gente, claro. Porém, eu sempre soube a verdade, sempre soube o que eu acreditava e isso nunca mudou, né? O que mudou foi que eu tinha feito a decisão de agir de uma forma que eu não deveria, né? Hoje em dia, teve um dia que eu parei pra umas conversas minhas antigas, eu fiquei... Que vergonha. Enfim, depois de um tempo a gente começou, eu e minha mãe, a gente voltou a frequentar a igreja, que a mãe também é evangélica. A gente voltou a frequentar uma igreja e aí passou a ser uma coisa que a gente fazia todo domingo, de novo, né? Então isso aproximou mais de Deus e aí eu percebi, eu fiz, nossa, realmente, eu tenho sido muito fiel a ele tem sido muito fiel a mim. E a forma que eu estou vivendo não é correta e não é assim que eu fui criada, não foi pra isso que eu fui criada. E eu sei a verdade, então por que eu estou fazendo algo que não é verdade pra mim? Então eu comecei a me aproximar mais dele e eu vejo Deus como um pai que está sempre de braços abertos pra receber a gente, entendeu? Não importa quanto tempo a gente passou longe, ele sempre está feliz de ver a gente voltar pra casa, né? Então, então, é assim que eu vi e que eu vejo. Nunca foi um momento em que eu me senti recusada por ele, por estar tentando voltar depois de tudo do tempo que eu passei longe dele, entendeu? Foi tipo assim, eu falei, quero voltar, e ele tava assim, aceito, entendeu? Nunca foi nada que eu senti que eu não poderia voltar. E isso pode acontecer muitas vezes. A gente comete tantos erros e pecados que a gente pensa assim, nossa, não dá pra voltar, né? Porque já fiz tudo isso de errado e Deus não vai me perdoar, ou ele vai guardar rancor, etc. Mas não é o caso, né? Então, me perdi. Ele não guarda rancor, né? Eu comecei a voltar, a gente frequentava mais igreja, nos domingos, etc, etc. Então eu mudei a forma de agir, minha forma de pensar, minha forma de falar. Voltei ao primeiro amor, né? Então, eu vi isso refletir em muitas coisas na minha vida.
E eu percebi a fidelidade dele quando ele continuou cumprindo as promessas dele, continuou me protegendo e abençoando, mesmo quando eu estava longe, né? E eu percebi também que eu estava começando a me tornar uma boa influência pra influência. O que é isso? Influência é uma doença, né? Influência é a palavra certa, né? Enfim, para outras pessoas, né? Porque as pessoas podiam ver que eu era diferente de alguma forma, e aí rola aquele questionamento, etc, etc, e você tem a oportunidade de falar mais de Deus, né? Então, gente, eu tô perdendo totalmente a linha de pensamento. Enfim, pois é, aí eu estava frequentando a igreja, etc. Ainda estou frequentando a igreja, porém agora eu estou em outra igreja. A igreja que eu estava frequentando era uma igreja em espanhol, agora eu estou frequentando a igreja americana, que é do meu sogro, ele é o pastor da igreja. Porém, eu sei que muitas vezes o questionamento para pessoas que ou não acreditam em Deus, ou não acreditam no cristianismo, ou evangélicos, porque sinceramente muitas igrejas, muitos evangélicos podem ser pessoas horríveis e podem achar que tem o direito de julgar qualquer pessoa e chegar pra você e falar assim: ah, você vai pro inferno porque você tá fazendo isso. Isso não é nossa posição de julgar ninguém. A gente não sabe exatamente como Deus vai julgar, o que Deus vai perdoar e não vai, porque a gente não é Deus, né? Pois é. Então, claro que muitas vezes pessoas podem se sentir afastadas de Deus ou que não são amadas por Deus porque por fazerem tal coisa, o que não é a situação, porque quando Jesus morreu na cruz, foi por mim, foi por você, foi por todo mundo, não importa quem seja, literalmente todo mundo. Jesus não morreu na cruz por você, que é lindo, maravilhoso, que senta na igreja no domingo. Não, ele morreu pelas piores pessoas também, né? Vale lembrar, queridos. Então, eu sei que é fácil para muitas pessoas odiarem o cristianismo, odiarem evangélicos, porque eu escuto muito isso. E realmente eu peço desculpas para pessoas que se sentiram dessa maneira, sentiram que julgados por evangélicos ou não sei, muitas coisas. Nosso lugar não é julgar ninguém, nem apontar dedos. A gente não sabe como Deus vai julgar. E tem uma coisa que o pastor disse hoje, que eu achei muito bonito, que ele falou: não tem nada que a gente possa fazer que vai fazer Deus amar a gente mais ou menos. Ele ama a gente e ponto final. Independente do que a gente faça, entendeu? Eu achei, me arrepiei. Eu achei isso muito bonito, porque realmente, isso é verdade, não importa o que a gente faça, ele ama a gente da mesma maneira, né? Outra coisa. Muitas pessoas falam: porque o cristianismo é só uma maneira de controlar as pessoas, né? Porque criaram a Bíblia só pra controlar as pessoas acreditam em controlamento, blá 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 blá, né? Pois é. Porém, é por isso que eu trouxe aqui nas minhas notas os 10 mandamentos. Está em Êxodo 20, do 3 a 17. Eu não escrevi todos os mandamentos, mas eu escrevi alguns, porque eu estava com preguiça de escrever todos. Então, eu vou ler alguns apenas. Não terá outros deuses. Honrar o teu pai e tua mãe. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Se você pode reparar, os 10 mandamentos são esses, né? E nenhum desses mandamentos é algo pra te controlar ou pra fazer algum mal a você. Eu não vejo literalmente nenhum mandamento que traga mal pra gente, porque a intenção de Deus é só trazer felicidade e vida eterna, né? Então, eu não entendo porque algumas pessoas acham que isso é tentando controlar, porque eu não vejo isso, nenhum desses mandamentos ser algo que seja mal, né? Tipo, não terá outros deuses.
entendeu? Porque você vai ficar adorando coisas que podem te trazer mal e que possam te ensinar coisas erradas. Honrar o teu pai e tua mãe, entendeu? Sabe quantas coisas os pais passaram pra criar a gente, né? O quanto eles sacrificaram. E eu sei que muitas pessoas não têm o pai ou uma mãe bom. E eu posso falar isso também, assim, de experiência própria. Mas é importante honrar e respeitar, porque tudo tem um plano, né? Tudo é um plano de Deus. Não matarás, não vou nem explicar essa, né? Porque não furtarás, porque você vai roubar algo que não te pertence, entendeu? E prejudicar outra pessoa. Não adulterarás, também nem preciso explicar isso, né? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Realmente é uma coisa assim que porque se faria uma coisa dessa, é um desrespeito e pode causar muito dano a outra pessoa. Não cobiçarás, se encaixa em todos, não cobiçarás a mulher ou homem de outra pessoa, não cobiçarás algo que ele tem, nem nada disso. Porque realmente, se a pessoa tem algo, porque a pessoa mereceu, a pessoa trabalhou por isso. E se não, também a gente pode ir trabalhar por isso e criar a nossa própria realidade, né? Então, meu pescoço estralou. Então, não vejo nenhum desses mandamentos como algo que nos traga nenhum mal, nem nos prejudique. A intenção é não prejudicar a gente, nem prejudicar outros, entendeu? Então, mesmo se fosse uma regra para controlar a gente e Jesus e Deus não existisse, então, parabéns por quem criou essa, porque realmente é uma coisa muito boa. E se todo mundo vivesse de acordo com esses mandamentos, o mundo seria um lugar muito melhor, né? Outra coisa que a Bíblia fala é sobre sexo antes do casamento e sobre sexualidade e todas essas coisas. Então, eu vou abrir aqui a 1 Coríntios 6, eu acho. Eu tenho a Bíblia em português, galera, também. Hello. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tudo que tem no mundo é algo que é lícito pra gente, mas nem tudo nos convém, porque algumas vezes não são coisas boas, não são coisas que nos traz nenhum benefício, né? E também fala sobre o fato de que dois se tornarão uma carne. E normalmente fala sobre casamento, quando duas pessoas se casam, se tornam uma. E é por isso que na Bíblia fala em 1 Coríntios 6,16: não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito Santo. Aí vem meu verso favorito, que é em 1 Coríntios 6, 18 até o 20. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tô toda arrepiada. Toda arrepiada. Inclusive, esse é o versículo que tá dentro do meu anel. 1 Coríntios 6, 18. Que fala que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E isso me fez mudar meu ponto de vista em muitas coisas. Muitas coisas. Faz sentido. Se a gente tá cheio do Espírito Santo e a gente tá naquela, entendeu? Naquela união, como é que a gente pode... a gente comete um pecado contra o nosso próprio corpo, a gente tá cometendo um pecado contra o Espírito Santo, né? Tô toda arrepiada ainda. Então, eu sei que você pode levar isso pra um lado muito pesado, você pode levar um lado mais leve, né?
Então, eu sei que muitas pessoas falam sobre roupa. Eu não acredito que a gente deve ser julgado por roupas, nem nada disso, entendeu? Jamais. Porém, eu mesma, eu sempre gostei de usar short e de usar vestido curto, etc. Porém, antigamente, não vou mentir, eu usava shorts que parecia o bumbum e vestidos que eram lá em cima, entendeu? E eu sei que eu usava isso com a intenção de sensualizar, né, querida? Enfim, então, isso não me... esse momento agora, isso não é algo que me agrade, eu acho. Eu ainda uso vestido curto, claro, e ainda uso short, tô usando short agora, inclusive. Mas não é algo mais que eu uso super curto, ou que eu faço pra sensualizar, ou atrair, ou sensualizar um homem. Ai, meu Deus, não é nada disso. Se eu boto um vestido é porque eu me acho bonito aquele vestido e acho ok. Porém, eu me tornei super... não sei a palavra, mas algo que, tipo assim... Se eu boto algo e eu falo assim, nossa, isso não é algo que eu, não é a imagem que eu quero representar e não é algo que eu quero passar, entendeu? Mas isso vai de cada um. Se a pessoa bota e se sente confortável, isso não faz a pessoa menos cristão ou mais pecador, porque não existe pecado pequeno ou grande, né? Então, se a pessoa vai e faz coisas erradas e eu vou e minto sobre algo, o pecado é o mesmo nos olhos de Deus. Então, não existe pecado pequeno ou grande, né? Isso é a mesma coisa sobre sexo antes do casamento. Por isso ele fala sobre com o nosso corpo é templo do Espírito Santo, blá blá blá. Então, casamento, dois se unem, se tornam um. All of that, right? Você fala, eu não vejo isso também como algo que seja algo que Deus esteja fazendo algo mal pra gente, né? Porque esse tipo de relação é uma intimidade muito grande e nos traz muita intimidade. É uma intimidade muito grande que nos traz muita intimidade. Frase do ano. Então, uma forma de evitar não fazer isso também é uma forma de evitar muitas dores. Eu não sei, eu acho que é algo que evita muitas coisas, entendeu? Inclusive, gravidez. Não tô julgando ninguém que tem filho antes do casamento. Jamais, mais uma vez, não é meu lugar. Porém, eu acho que isso é uma das razões também pela qual a vontade de Deus é que a gente não faça isso antes do casamento, né? Pois é. Minha opinião antigamente era diferente. Porém, mudou com o tempo. Isso é algo que eu acredito agora. Porque tá na Bíblia, né? Porém, é algo que me faz bem acreditar. Eu não vejo os mandamentos. Gente, sim, minha Bíblia, meu caderno, tudo é rosa. A Bíblia em inglês não é rosa, não, mas o resto tudo é rosa. Enfim, não vejo isso como algo que possa. Que seja pra trazer algum mal pra gente, pra nos controlar. Eu acho que é algo que só quer nos trazer bem. Que a intenção de Deus é só nos trazer bem, nos fazer bem. Então, né? É isso, galera. Esse é o meu ponto de vista em religião. E se você está pensando em comentar algo e me julgar pelo meu passado, não tente, ok? Porque não é o seu lugar, queridos, tá bom? Mas se você gostou desse vídeo, estou feliz, espero que tenha trazido algo pra você e tenha tocado o seu coração, né? E se você é alguém que se sentiu ofendido por evangélicos, eu peço desculpa também, né? Não é nossa intenção nem é nosso lugar julgar ninguém. Então é isso, galera.